Olá, meu nome é André e eu fiz o trabalho junto com o Mikael sobre qual volume de cerveja de Itaipava Pilsen tradicional é necessário para deixar um homem de 25 anos embriagado em função da sua massa corporal. Esse foi o tema central que a gente abordou. Aí o trabalho foi apresentado como parte das exigências da disciplina de matemática do ensino médio do Cefet-MG. Bom, foi requisitado pelo professor da disciplina de matemática da turma de meio ambiente segundo ano do ensino médio, Célio Roberto Melilo, que os alunos se dividissem em grupos e fizessem estudos matemáticos acerca de temas escolhidos dos integrantes. O tema escolhido pelo grupo foi qual volume de cerveja Itaipava Pilsen tradicional é necessário para deixar um homem de 25 anos embriagado em função da sua massa corporal. Bom, sobre a cerveja. Produzida a partir da fermentação dos cereais, sendo um desses principais a cevada maltada, acredita-se que a cerveja tenha sido uma das principais bebidas alcoólicas que foram criadas pelo ser humano. Nos dias atuais, é conhecido como a terceira bebida mais popular do mundo, tendo essa classificação devido à popularidade da água e do café, que ocupam respectivamente primeiro e segundo lugar. Assume a primeira colocação, sendo a bebida alcoólica mais consumida no mundo atualmente. Segundo a história, a cerveja era conhecida pelo menos há 6.000 anos antes de Cristo, tendo em vista que os antigos sumérios, egípcios, mesopotâmios e ibéricos já a conheciam. A lei mais antiga que regulamenta a produção e a venda de cerveja é a Estela de Hammurabi, que data 1760 a.C. Nela era condenado à morte aquele que não respeita os critérios de produção que eram impostos e indicados. Inclui várias leis de comercialização, fabricação e consumo da cerveja, relacionando direitos e deveres do cliente às tabernas. Ainda falando um pouco sobre o produto, existem vários tipos desse produto, né? E aí as características visuais que podem ser observadas numa cerveja são cor, clareza e colarinho. A cor geralmente é transmitida pelos maltes utilizados, embora outros ingredientes podem contribuir para a cor de alguns estilos, tais como cerveja de fruta. A intensidade da cor pode ser medida por sistemas tais como EBC, SRM ou Lovibond. Muitas cervejas são transparentes, mas algumas cervejas, tais como Hefeweizen, podem ser turvas devido à presença de leveduras. Uma terceira variedade é a cor opaca ou quase opaca, que existem em Stouts, Porters, Schweppes, cerveja preta e outros estilos escuros. Tamanho e retenção do colarinho e o laço também são fatores na aparência da cerveja. As características de sabor de uma cerveja podem vir do topo à quantidade de malte utilizados, sabores transmitidos pela levedura e intensidade de amargor. O amargor pode ser medido em uma escala internacional de unidades de amargor. E aí, vou mostrar aqui para vocês. Basicamente, são essas aqui. E aí tem uma escala de cores, igual eu tô mostrando aqui agora. E aí, dentro dessa escala, tem uma classificação para cada um. E aqui embaixo tem a legenda dessa tabela de cores e cervejas. Enfim. Aí a gente, igual eu falei lá explicando o tema, a gente selecionou a Itaipava Tradicional Pilsen para poder fazer nossos estudos. Bom, ela foi criada em 1993, a empresa da Itaipava, e foi um grupo de empresários que se associou e decidiu comprar algumas máquinas, equipamentos e um terreno perto da rodovia BR-040. E aí eles aproveitaram o clima ameno da região serrana de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a existência de uma água de qualidade excepcional, e fazendo uso dos excelentes conhecimentos de um mestre cervejeiro e da matéria-prima importante de alta qualidade, eles fundaram a Cerveja de Petrópolis. E aí, lá no dia 29 de julho de 1994, foi realizada a festa de lançamento da cerveja, da Itaipava. Depois foi vendido, passou pela mão de alguns outros donos da empresa. Hoje em dia é uma corporação que coordena, mas aí eu vou falar alguns dos dados dessa corporação. A origem é no Brasil, o lançamento foi a festa de lançamento foi em 29 de julho de 1994. O criador foi a Cervejaria Petrópolis, sede mundial Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil, proprietário da marca Grupo Petrópolis LTDA, que eu falei que passou por vários donos antes de voltar para o grupo Petrópolis. Capital aberto não é.
presidente Walter Faria, ele é o principal presidente, mas tem outros também. O faturamento não é divulgado, o lucro não é divulgado. Presença global não tem, só é presente no Brasil. Segmentos: cervejarias, principais produtos: cervejas e chopes. Concorrentes diretos: Skol, Brahma, Antártica, Kaiser, Heineken, Devassa e Skin. Ícones: a lata com selo protetor, slogan: a cerveja 100% e o website cervejataipava.com.br. E aí, atualmente, a Itaipava está presente em 35% dos pontos de venda do território nacional, aproximadamente 450 mil estabelecimentos, e possui centros de distribuição estrategicamente instalados em 20 estados e possui 6 fábricas: em Petrópolis, Teresópolis, Boituva, Rondonópolis, Alagoinhas e Itapissuma, e ocupa a sexta posição da cerveja mais consumida no Brasil. Aí eu vou falar agora um pouco mais sobre como é que a gente desenvolveu o nosso trabalho. Já dei uma introdução sobre o produto. Bom, a gente precisou da ajuda de 3 voluntários, com idades iguais ou próximas a 25 anos. Um tinha 23 e o outro tinha 26, aí a gente arredondou, e o outro tinha 25. E aí a massa corporal deles era aproximadamente ou igual a 70 quilos. Que aí foi o que a gente fez para botar os 3 na mesma medida. E aí a gente fez estudos empíricos sobre o tema, ou seja, a gente testou, foi lá e serviu o produto para os caras, e aí eles foram lá e comprovaram. E aí eles passaram por um período de uma semana sem consumir bebidas alcoólicas antes dos experimentos, a fim de eliminar todo o álcool já presente no organismo. E aí foram servidas 5 doses iguais de 500 ml de cerveja para os voluntários de 10 em 10 minutos. Depois desses 7 dias, a gente pegou, foi lá e fez esse experimento. E em seguida tabelaram-se os efeitos comuns que foram percebidos. Então só quando os 3 tinham um efeito que a gente tabelava. Em seguida, o experimento foi repetido 3 vezes em 3 semanas diferentes, com o investimento e a colaboração financeira de cada um dos participantes do experimento. Ou seja, eles também ajudaram a gente para não ficar muito caro. O local e horário para a realização dos experimentos foi definido de acordo com a disponibilidade tanto dos participantes do grupo quanto dos participantes dos experimentos, adequando as tarefas profissionais e escolares. Não deu pra gente fazer tudo do jeitinho que a gente queria, porque às vezes não batia o nosso horário com o deles, mas no geral deu tudo certo. E aí, com a intenção de gerar alguns parâmetros para os jovens que estão aderindo ao consumo de alcoólicos, foi desenvolvido um gráfico demonstrativo apresentando as doses consumidas em função dos efeitos que cada uma gera, e uma tabela para a prevenção de efeitos indesejados. Então, o objetivo principal da nossa pesquisa foi poder gerar uma tabela que pudesse ajudar quem está ingressando nessa vida agora a prevenir efeitos que não deseja ou atingir o efeito que deseja. E aí a parte experimental do nosso trabalho foi desenvolvida entre os dias 1/7, domingo, até 15/7, que foi o outro domingo, em um bar no centro de Belo Horizonte. Esse a gente botou em um bar porque variou, não foi só um, mas aí para generalizar a gente resolveu falar isso. E aí, durante o desenvolvimento do trabalho, foram achadas algumas definições de dose padrão que foram usadas para entender melhor os efeitos da bebida. E aí eu vou mostrar aqui a tabela que a gente achou para padronizar a dose, que foram 12 gramas de álcool puro. E aí seria essa tabela aqui, ó. Enfim. Aí a gente definiu como nosso produto era cerveja, foi 330 ml de cerveja, que depois, posteriormente, a gente converteu para nossa unidade, para nossa medida padrão, para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Aí, desde a matematização, aí através de estudos e pesquisas, constatou-se que um homem com idade igual a 25 anos e com massa corporal equivalente a 70 kg possui cerca de 6.800 ml de sangue no seu corpo. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer os cálculos. Aí a gente determinou um gráfico para quantidade o volume de bebida que era consumida pelo nível pelos efeitos. E aí a gente fez uma legenda para esses efeitos, listou de 1 a 5, e aí fez uma legenda para esses efeitos. Então eu vou mostrar primeiro o gráfico, depois eu vou explicando cada um dos tópicos. Aí você vê que tem aqui embaixo de 500 a 2,5 litros, que foi a dose consumida. Aliás, a dose não.
quantidade total consumida, e de 1 a 5 seriam cada um das medidas, né, do índice de embriaguez que a gente desenvolveu. Basicamente, com 500 ml você atingia o nível 1, que era o relaxamento corporal parcial. Com 1 litro você atingia o nível 2, que é a intensificação do relaxamento e algumas sensibilizações emocionais, que foi o que a gente foi percebendo nos candidatos que estavam participando, candidatos não, nos voluntários que estavam participando com a gente. Princípio de dificuldade na fala a partir dos 1,5 litros, e lentidão nos reflexos, então já começa a ficar mais lento e tudo mais. A partir de 2 litros, que foi o ponto 4, formigamentos no corpo e alta dificuldade motora, e aí já estava num nível mais elevado. E aí 2,5 litros, perda parcial da consciência, sensação de corpo pesado. Basicamente foi isso que a gente percebeu em comum nos 3 a cada uma dessas etapas. Então a gente listou assim. E para que essa tabela fosse formulada, precisou-se realizar algumas operações. Primeiro, calculamos por meio de uma regra de 3 a quantidade em ml de álcool contidas em 500 ml da cerveja. E aí já está descrito no nosso trabalho tudo isso. Aí depois a gente descobriu a densidade do álcool, calculou o valor em gramas de álcool contido nesses 500 ml. E constatou-se que em 500 ml dessa cerveja continham cerca de 18 gramas de álcool. E aí, para determinar a quantidade de gramas por litro que tinha no... Aliás, gramas por ml que tinha no... Aliás, gramas no litro, por litro, perdão. Que tinha depois de rolar o consumo. A gente fez outras regras de 3 aqui, mas foi muito tranquilo os cálculos. Também está tudo demonstrado no trabalho. E no fim das contas a gente descobriu a quantidade de álcool no sangue por dose. E aí eu vou mostrar para vocês aqui a tabela que a gente montou. Não tá muito legível, provavelmente vai ficar meio ruim, mas depois eu tento colocar na edição a tabela de álcool no sangue. Vou mostrar para vocês. Essa daqui. Enfim, ela demonstra quantos gramas por litro de álcool que vai ter no sangue em cada dose. Aí qualquer coisa eu coloco aí depois. Aí na procura de valores exatos que correspondessem e relacionassem a quantidade de álcool contido no sangue com os testes de embriaguez, encontrou-se um artigo que apresenta estudos mais aprofundados sobre o efeito do álcool no corpo. E aí ele explicava em até mais estágios do que a gente colocou. Ele colocou em 7 estágios como é que funcionava esse embriaguez. Então, assim, não foi o método que a gente desenvolveu para explicar. Eu acho que o nosso método ficou mais simples, até por ter menos etapas e ter valores mais generalizados, mas o deles é mais específico e tudo mais. Não tinha uma tabela mais simples de entender, mas também a gente vai deixar aí na descrição, se vocês tiverem interesse em procurar saber um pouco mais sobre. E aí a gente concluiu que o trabalho permitiu que os integrantes do grupo expandissem seus conhecimentos sobre o funcionamento dos efeitos do álcool no organismo humano e entendessem que isso pode ter pontos tanto positivos quanto negativos. Além disso, foram colocados em prática alguns conhecimentos sobre concentração, volume, e concentração, massa, volume, densidade e porcentagem. Os resultados possibilitaram aos leitores do trabalho uma maior prevenção de efeitos indesejados ao consumir bebidas alcoólicas ou até atingir os efeitos desejados. E aí, isso falando mais especificamente sobre a cerveja. E aí todos os objetivos propostos foram cumpridos com sucesso e todas as premissas e hipóteses foram confirmadas, exceto nas partes em que não podemos fazer, tipo assim, parte desses cálculos porque não temos os equipamentos necessários, né? Então, assim, tem uma margem de erro um pouco maior do que a gente esperava, tem mais incógnitas do que a gente esperava, mas em geral a gente conseguiu determinar bem o que a gente queria nos objetivos. Então é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho e fica aí, até a próxima, falou!